Hello, student! How are you? Are you good? So, let's start one more English class. Então, vamos começar mais uma aula de inglês. Então, acabei de usar os cumprimentos que vimos na aula passada, right? Então, nós vamos continuar praticando isso aí, ok? Mas, hoje nós vamos conversar sobre verb to be. O verbo to be, o verbo que todo aluno de inglês reclama ou já reclamou dele, né? Então, todos os alunos chegam para mim e falam, mas teacher, eu vi isso a vida inteira na escola. Pois é, a gente acaba vendo muito o verbo to be, mas não aprendendo exatamente, né? Então, hoje, de uma vez por todas, nós vamos começar a aprender e entender direitinho esse verbo, tá? Primeira coisa que eu quero falar para você é que esse é o verbo mais importante no inglês. Ele é muito utilizado, então a gente vai ver ele em vários momentos do curso. A gente vai precisar muito dele no presente, no passado, no futuro. Ele realmente é muito utilizado. Então, por isso, ele é tão importante. E, infelizmente, é algo que é tratado como simples, comum, fácil. E aí, por isso, a gente vê de forma superficial na escola, né, durante vários anos, ensino fundamental, ensino médio, mas acaba que a gente não aprofunda e não evolui no inglês. Então, por isso que vários alunos tomam raiva do verbo to be, por ver várias vezes na escola, e ele, como todo ano é tratado como algo simples, algo fácil, vai passando batido, vai passando de forma muito superficial e a gente acaba não aprendendo. Então, nós não vamos ficar agarrados muitas aulas no verbo to be, eu prometo, tá? A gente não vai ficar vendo o verbo to be toda a aula, mas é importantíssimo que a gente aprenda ele aqui de uma vez por todas. Então, na aula de hoje, nós vamos começar a aprender e a entender esse verbo to be, ok? Então, primeira coisa, o que significa esse to be? Esse verbo, para nós, aqui no português, significa ser ou estar. Então, ele tem dois significados, tem duas traduções mesmo, tá? Então, pra gente, ele vai significar ser ou estar. Teacher, como que eu vou saber se ele significa ser ou ele significa estar em determinada frase, em determinada fala? Nós vamos observar o contexto, né? Então, não vai ser simplesmente um verbo, a gente vai ter uma frase completa, a gente vai ter um texto, vai ter um diálogo, a gente vai estar conversando com alguém. Então, vamos ter mais informações para entender isso, para saber se naquele momento significa ser ou estar. Mas a gente vai entender isso de acordo com o contexto para meio que a gente traduzir, para a gente relacionar com o português. Quando a gente quiser trazer para o português, aí a gente vai observar se significa ser ou estar naquele momento. Porque no inglês não faz diferença nenhuma, tá? Então, se eu falo que a pessoa está bonita hoje ou que ela é bonita, no inglês não vai fazer diferença. A gente vai usar o mesmo verbo, tá? E para nós, no português faz diferença, né? É até comum elogiar alguém. Nossa, você tá bonita. Não, mas eu tô bonita só hoje. Então, tem até essas brincadeiras assim em relação a isso. Ah, eu estou de mau humor. Eu não sou um mau humor, né? Então, tem algumas referências aí em relação a como utilizamos esses verbos no português. Mas no inglês não faz diferença. Se eu sou ou se eu estou, no inglês a gente vai ver que é a mesma coisa, tá? Então, para quem fala inglês como idioma nativo, é até mais confuso entender isso aqui, né? Porque de um verbo viram dois, né? Pra gente, dois viram um, fica mais fácil, ok? Então, o verbo to be significa ser ou estar, tá? Ah, mas por que tem esse to be? São duas palavrinhas que significam o mesmo verbo, né? Duas palavras transformam em um verbo, significam um verbo. Não, o que acontece?
No português, quando a gente quer falar que um verbo está no infinitivo, o verbo não está sendo utilizado na frase, ou é aquele verbo que a gente procura no dicionário, né? A forma base dele, que é o infinitivo, no português terminam em ar, ir. Então, se tem essas terminações, quer dizer que o verbo está no infinitivo, ele está na forma base dele. No inglês, não tem essas terminações. O to antes do verbo que mostra pra gente, que indica que aquele verbo está no infinitivo, que ele está na forma base, tá? Então, no português, o indicativo de infinitivo é as terminações, né? O finalzinho do verbo, se ele finalizar em ar, ir, tá na forma base. No inglês, ele vai estar com o to na frente. Então, todos os verbos no inglês podem e devem ter esse to antes, tá? Para indicar que está na forma base, no infinitivo. Então, esse to, ele não pertence ao verbo be. Ele é um indicativo para todos os verbos. Mas como é um verbo tão pequenininho, be, aí a gente sempre utiliza o to para ficar sonoro, verbo to be, ao invés de verbo be, entendeu? Então, por isso que a gente utiliza muito ele. Mas o verbo mesmo é o be, tá? É ele que é o nome do verbo, right? Então, agora a gente já sabe o que significa. Agora vamos aprender a utilizar esse verbo, tá? Para isso, nós vamos precisar de uns ajudantes. Quem são esses ajudantes? São os pronomes pessoais. O que é pronome? Pronome é uma palavrinha que substitui nome. Nome de pessoa, nome de lugar, nome de objeto, tá? Então, substitui nome de qualquer coisa, a gente chama de pronome. Como que a gente utiliza esses pronomes, né? Por exemplo, se a gente falar a Bruna é uma professora de inglês. Ok. Se eu não quiser falar o nome Bruna, eu quiser usar o pronome, eu vou utilizar o pronome ela, já que Bruna é nome de mulher, né? Então, ela é uma professora de inglês. Então, ela está sendo usado aí para substituir o nome Bruna. Então, ela é um pronome, tá? Então, nós vamos pegar emprestados aqui os subject pronouns, que são os pronomes de sujeito, que a gente vai aprender aqui agora. Então, nós temos os pronomes I, you, he, she, it. Continuando, we, you, de novo, e they. Então, esses são os pronomes aí que vão nos ajudar, que vão nos auxiliar. O que significam esses pronomes? Vamos aprender eles primeiro, né? I é a pessoa mais importante do mundo. Eu. I, primeiro pronome aqui, né? O nosso pronome, primeira pessoa do singular. I, eu. You, segunda pessoa do singular. Tu ou você, né? Então, no português, se a gente for traduzir certinho, significa tu. Mas é muito comum na maior parte do Brasil a gente não utilizar tu, e sim você, né? Então, you podemos traduzir como você. He, she e it são as três formas da terceira pessoa do singular. Então, a terceira pessoa do singular no inglês tem três formas. He significa ele. Então, a gente vai utilizar para substituir nome de homem. She significa ela. Vamos utilizar para substituir nome de mulher. E esse it? O it significa ele ou ela. Mas para substituir nome de tudo que não for pessoa. Nome de objeto,
nome de lugar, nome de animal, nome de fenômeno da natureza, sentimento, né? Coisas abstratas. Tudo o que não for pessoa, a gente pode substituir o nome por it. Então, esses aqui no singular, né? Ele, ela, ele ou ela para tudo que não for pessoa. Por exemplo, se eu quiser falar do meu computador e estiver falando sobre o computador, mas não quero falar o nome computador toda hora. No português a gente substituiria, né? Ah, ele é grande, ele é pesado. Mas no inglês a gente não pode usar o ele mesmo, né? O he. Então a gente vai utilizar o it. Então se eu quiser substituir nome de computador, por exemplo, it, ok? Então esses são os pronomes do singular. Agora vamos ver os do plural. O we, nós, primeira pessoa do plural, nós. You, segunda pessoa do plural, vós ou vocês. Então, no inglês, se eu quero falar você ou vocês, é o mesmo. You, ok? Nós vamos observar, vamos conseguir perceber se está falando de você ou de vocês pelo contexto, pelo restante da fala, ok? E terceira pessoa do plural, they. Então, nós temos aqui they, que é o plural do he, she, it. Então, é o plural dos três. Então, terceira pessoa do plural só tem uma única forma. Então, se a gente quiser substituir nome de homens, they. Nomes de mulheres, they. Nomes de objetos, they. Nomes de animais, they também. Então, o they, ele é o plural aí dos outros três, tá? Então, no plural não importa se eu tô falando de homens e mulheres, objetos, lugares, animais, vai ser o mesmo plural. Então, they, eles ou elas, ok? So, let's practice the pronouns. Listen and repeat. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, ó, o they, ele começa com o TH que nós vimos na aula passada, né? Então, toda vez que tiver esse TH, não importa se é no início, no meio ou no final da palavra, nós vamos, para pronunciar corretamente, nós vamos colocar a ponta da língua no dente. E o som sai entre a língua e o dente. Então, sai um som soprado. They. Ok? Então, pratique mais uma palavrinha aí, né? Nós vimos na aula passada. Thank you, thanks. Então, agora temos o they também, ok? E aí, agora que a gente sabe os pronomes, a gente vai aprender a utilizar o verbo to be corretamente. Então, o verbo to be, no presente, ele tem 3 formas. O que é isso? São 3 conjugações. Então, olha só, se eu fosse falar o verbo ser ou o verbo estar, vamos o verbo ser. Se eu quisesse colocar para I, eu falaria eu sou. Se for para you, você ou tu, né? Tu és ou você é. Ele é, ela é, nós somos, vós sois ou vocês são e eles ou elas são, ok? Então, olha só, nós vimos aí, né, 6 conjugações diferentes, 6 formas diferentes do verbo ser no presente. No inglês, o verbo be, ou verb to be, ele tem 3 formas apenas. Então, são apenas 3 conjugações. E quais são elas? Am, are, is. Então, nós temos aí essas 3 formas do verbo to be no presente. Mas, teacher, am, are, is, não tem nada a ver com be.
Sim, muita da dificuldade em utilizar corretamente o verbo to be ou de entender ele direitinho vem dessa estranheza e dessa diferença entre ele na forma base e as formas que a gente utiliza no presente. Realmente não tem nada a ver, o verbo nem se parece, né? Quando a gente fala verbo ser, eu sou, a palavra parece, então fica mais fácil de entender, né? Mas essa parte aqui tem essa dificuldade mesmo. Nós vamos ver daqui a algumas aulas que os outros verbos são mais fáceis isso. Eles não mudam tanto quando a gente vai utilizar as formas dele no presente. Então, fica mais fácil de entender. Por isso que o verbo to be é um pouquinho mais complexo mesmo, né? Então, a gente começa aqui com ele. Vamos trabalhar bastante. E aí, depois a gente vai para os que são mais fáceis, mas são em maior número, tá? Então, am, are, is são as 3 formas do presente do verbo to be, ok? Eu tinha uma professora que quando ela mostrou pra gente o verbo to be, ela falou assim, ó. Para você lembrar quais são as formas corretas de utilizar o verbo to be no presente, lembra da palavrinha amareis. Amareis. Se a gente dividir essa palavra, esse verbo, né, no português, amareis, se a gente dividir ele em 3 partes, a gente vai ter as 3 formas do verbo to be. Então, ó, am, então olha aqui o am, are, vou colocar de outra cor aqui, né, para ficar diferente, are, is, terceira forma. Essa cor não ficou muito boa, não. Vamos trocar. Tem que ficar fácil da gente ver. Essa ficou boa. Great. Então, olha só. Am, are, is. Juntos formam a palavra amareis. Então, a gente decora aí a palavra amareis agora no início. E a gente dividindo em 3 partes, a gente vai ter as 3 formas do verbo to be. Como que a gente vai utilizar corretamente? Então, para cada pronome desses que a gente aprendeu, nós vamos ter uma forma específica do verbo to be para ser utilizado. Então, se eu quiser falar que eu sou ou que eu estou, nós vamos falar no inglês I am. I am. Se eu quiser falar você é ou tu és, no inglês nós vamos utilizar para you a forma are. You are. Para he, she e it, utilizamos a mesma forma, já que eles são terceira pessoa do singular. Então, a gente vai utilizar is. Então, nós temos he is, para ele é, she is, para ela é, it is, para ele é ou ela é, quando se trata de objeto, lugar, tudo que não for pessoa. No plural, nós usamos para todos do plural a mesma forma do verbo. Então, a gente vai utilizar para todos a forma are. Então, se eu quiser falar que nós somos ou nós estamos, we are. Vocês são ou vocês estão, you are. Eles são ou eles estão, they are. Então, para cada pessoa, a gente tem aí uma forma correta do verbo to be para ser utilizado. Nós vamos ver daqui a pouquinho algumas frases de exemplo, tá? Para a gente poder entender melhor como utilizar isso. Mas antes disso, vamos ver aqui. Então, ó, o am, ele é usado sempre para I. Sempre. Então, ó, nós temos aqui o am é só para I.
Por quê, Bruna? Bem, eu não falei que o I é a pessoa mais importante do mundo, né? Eu sou a pessoa mais importante do mundo. E aí, nós temos, então, para I, uma forma exclusiva do verbo to be. Então, am é usado somente para I. Então, eu sou ou eu estou, I am. Aqui, you are. Então, não importa se eu estou falando no singular ou no plural. Você é ou vocês são. Ou você está ou vocês estão. No inglês, nós temos o mesmo pronome e a mesma forma do verbo. Então, não muda. A gente só vai entender se é singular ou plural pelo contexto, pelo restante da frase, tá? Mas não se preocupem com isso agora. Para he, she, it, nós usamos a forma is. Então, para terceira pessoa do singular, nós temos o is. Para as três formas. Então, he is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele é ou ela está, para tudo que não for pessoa. E o restante do plural, vamos utilizar o mesmo are que utilizamos para you. Então, nós somos ou nós estamos, we are. Eles são ou eles estão, they are. Ok? Então, essas são as formas corretas de utilizar o verb to be para cada uma das pessoas, para cada um dos pronomes, ok? Eu disse que pronome é algo que a gente utiliza para substituir nome, certo? Então, se eu quiser, ao invés de falar he, falar o nome da pessoa, John, por exemplo, eu quero falar que o John é um estudante. Eu vou utilizar John is a student. O que eu faço para eu saber qual verbo que eu utilizo? Eu vou imaginar qual pronome eu usaria. John é nome de homem. Então, se eu quisesse substituir John, eu substituiria por he. Se eu uso a forma is para he, eu também uso a forma is para John. Então, John is a student. O John é um estudante, ok? Mas nós vamos ver exemplos disso agorinha, right? Então, só para a gente entender aqui que não necessariamente tem que ter os pronomes para a gente usar essas formas do verbo. Pode ter nome de lugar, pode ter o nome da pessoa, tá? No problem. E uma observação aqui em relação a esse it. O que acontece? It é usado para substituir nome de tudo que não é pessoa, né? Mas, às vezes, a gente pode ver o it sendo usado para pessoa. Como assim? Então, se a gente quer substituir, por exemplo, para fazer uma pergunta, vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem um amigo ou uma amiga que não vemos há muito tempo. Colega de escola, colega de trabalho, a gente não vê há muito tempo. E aí a gente encontra com essa pessoa na rua. E de repente essa pessoa está segurando um bebê. Só que a gente não vê há muito tempo, né? A gente nem sabia que essa pessoa tinha um filho ou uma filha. E a pessoa tá com o bebê no colo e a gente não sabe se é menino ou menina. A gente vai perguntar se é menino ou menina, né? Para saber. E aí a gente pode e deve utilizar o it para fazer essa pergunta. Is it a boy or a girl? É menino ou menina? Então a gente vai utilizar o it nesse caso, mas a gente não tá chamando o bebê de coisa, nada disso, tá? Então é pra gente fazer a pergunta apenas. Então é um caso que a gente pode utilizar o it para pessoa. E podemos usar he ou she para animal também, dependendo da situação. Como assim? Por exemplo, se nós temos um animal de estimação, um cachorrinho, um gato, um passarinho, um peixe, é um animal de estimação, a gente tem um apreço, né, uma afeição, um carinho maior por aquele animal
do que por um animal que está no zoológico, por exemplo, né? Um animal que está lá na floresta. Então, a gente tem um apego maior por aquele animalzinho, né? A gente trata como se fosse da família animal de estimação. Então, eu não preciso substituir o nome desse animalzinho por it. Eu posso, sim, chamar como she ou he. For example, eu tenho 2 cachorros, a Aurora e o Luke. A Aurora, ela é grande. Então, se eu quiser contar que a Aurora é grande, eu posso usar she is big, very big. Ela é bem grande mesmo. Então, eu não preciso chamar a minha Aurora de it, né? Ela é da família, tem um carinho. Então, eu substituo o nome dela por she, sem problemas. E o Luke? Luke is not big. He is small. Ele é pequenininho. Então, eu usei o he para substituir o nome do Luke, já que ele é macho. Então, se a gente tem um carinho especial por um animal, ou a gente sabe se é macho ou fêmea, a gente pode utilizar she e he para substituir o nome deles também, tá? Não é porque é um animalzinho que a gente é obrigado a usar o it para substituir o nome deles, não, tá joia? Então, aí, exemplos que é muito comum a gente ficar um pouco em dúvida quando a gente aprende aí he, she e it, right? Então, se você tem animal de estimação, você pode utilizar he, she para substituir os nomes deles sem problema, tá? Inclusive, conte aqui para mim no comentário da aula, então. Conte aí para mim se você tem um he ou um she em casa, se você tem animalzinho de estimação, conta pra mim their names, conta pra mim os nomes deles, ou dele ou dela, né, que a teacher quer saber. Então, a teacher tem a Aurora e o Luke. E tem um passarinho também lá na minha mãe, que é a Juju. Então, she is Juju. Então, eu utilizo aí o pronome she também pra ela, ok? A gente só tem essa diferença porque no inglês a gente não tem palavras femininas, palavras masculinas, né? Então, por exemplo, a mesa, né? Eu até expliquei isso na aula passada quando a gente viu os artigos. A mesa. Mesa é uma palavra feminina, por isso que a gente fala a mesa ou uma mesa. O carro. Carro é uma palavra masculina, por isso que a gente fala o carro ou um carro. No inglês a gente não tem isso. Nomes de objetos, nomes de lugares, não tem essa diferença, não tem essa separação de feminino e masculino. São palavras, né? A gente nem fala que é palavra unissex. São simplesmente palavras. Então a gente só tem separação de feminino e masculino, nome de pessoa, animais, né? Tem animais que têm nome diferente para quando é macho, para quando é fêmea. Só nesses casos que a gente tem, né? Então, a profissão, a maioria das profissões a gente vai ver nas próximas aulas são unissex. A gente tem algumas profissões que a gente tem o nome feminino e o nome masculino, mas a maioria é unissex, tá? Então, o inglês é bem mais simples da gente utilizar, já que não tem tantas separações igual no português, ok? Então, vamos ver alguns exemplos aí com o verbo to be, para a gente entender melhor. Primeiro exemplo, se eu quiser me apresentar para vocês, eu posso me apresentar da seguinte forma. I am Bruna. I am Bruna. Deixa eu escrever aqui, né, que são examples. Examples, para a gente poder aí entender. Então, primeiro example, I am Bruna. Eu sou a Bruna. Então, é uma maneira aí de me apresentar. Eu posso me apresentar falando o meu nome também, né? My name is Bruna. Mas são duas formas aí que podem ser utilizadas. Não tem problema qual você vai escolher. I am Bruna or my name is Bruna. Inclusive, deixa aqui no comentário da aula também. Se apresente aí usando ou I am ou my name is. My name is
Bruna. Então, olha só, utilizei o am aqui porque é I e utilizei aqui is para my name. My name não é pessoa. Então, eu utilizei o is porque o my name a gente substituiria por it, certo? Então, it is Bruna. My name is Bruna, right? Se apresente aqui nos comentários da aula. Teacher quer saber your name, seu nome. Ah, o que vocês são nesse momento, né? I am a teacher. Eu sou uma professora. And you? You are a student. You are a student. English student, right? Oh, John is my friend. He is my friend. John is my friend. He is my friend. Ok? Então, he está substituindo aqui John. She is a teacher. Então, vocês podem mostrar, né? Falar que eu sou uma professora. Então, ela é uma professora. She is a teacher. Para substituir o nome Bruna, for example. She is a teacher. Professor ou professora. Então, olha só como eu disse essa questão aí de não ter feminino e masculino. Student serve para homem e para mulher. Teacher também serve para homem e para mulher. Então, teacher, professor ou professora. Não faz diferença. Nesse caso aqui, a gente só sabe que é professora porque está utilizando a palavrinha she, o pronome she, que nós aprendemos que significa ela. Então, a gente sabe que ela é uma professora. Other example. It is a pen. Isso é uma caneta. Deixa eu pegar uma caneta aqui, inclusive. Oh, it is a pen. É uma caneta. Ok? So, it is a pen. Bonitinha, inclusive, né? Deixa eu mostrar aqui para ficar melhor. Ah, aqui, ó, que bonitinho. Eu gosto de canetas enfeitadas. Então, parece um enfeitezinho, but it is a pen. É uma caneta. Other example. We are in the same classroom. We are in the same classroom. Classroom, sala de aula. Então, nós estamos na mesma sala de aula. We are, nós estamos, in the same, na mesma classroom, sala de aula, ok? Então, olha só, esses exemplos anteriores significavam ser, né? I am Bruna, eu sou Bruna. You are a student, você é um estudante. It is a pen, é uma caneta. Agora, esse exemplo, o verbo to be significa estar. We are in the same classroom. Nós estamos na mesma sala de aula. Nós não somos a mesma sala de aula, nós estamos. Então, uma dica, toda vez que depois do verbo to be vier o nome de um lugar, nesse caso, o verbo to be significa estar, ok? Mas como eu disse, no inglês não faz diferença. Então, daqui um tempo, quando vocês avançarem nas próximas aulas, nem vai fazer diferença. Vocês vão simplesmente construir a frase normalmente. Mas quando a gente quer traduzir, quer trazer para o português, aí a gente observa se significa ser ou estar, ok? Other example. You are doctors. You are doctors. Vocês são médicos. And they are at the school. School, escola. Olha só o nome de um lugar. Então, they are at the school. Eles estão na escola. Ok? So, let's practice these sentences. Vamos praticar essas frases. Listen, escute, and repeat. E repita,
ok? Para praticar aí a sua fala. I am Bruna. My name is Bruna. You are a student. John is my friend. He is my friend. She is a teacher. It is a pen. We are in the same classroom. You are doctors. They are at the school. Excellent. Então, nós temos aí as frases de exemplo. E agora nós vamos ver algo que acontece aí de diferente no inglês. As contractions, contrações. Meu Deus, o que é isso? Contrações or contractions é algo que a gente utiliza muito no inglês quando a gente junta duas palavrinhas e no som elas ficam parecendo apenas uma palavra. E na escrita a gente observa que são duas palavras porque elas estão escritas juntas, só que separadas por apóstrofo, que é o símbolozinho que parece uma vírgula, mas fica em cima da palavra, não embaixo. Então, como que a gente utiliza essas contrações? Aqui, com o verbo to be, é muito comum a gente ver na fala essas contrações. Como é algo um pouco informal, é muito utilizado na fala, na escrita nem tanto, ok? Então, nós temos aqui, I am, pode ser falado I'm. Olha só, I am, I'm. Fica o som de uma única palavra, mas nós temos aqui uma palavra separada por apóstrofo. Então, aqui o apóstrofo é esse sinal aqui, ok? Então, ele que está sendo utilizado para a gente unir essas duas palavras. E, geralmente, uma das palavras perde alguma letra, tá? Então, aqui, ó, I am, não temos o A aqui mais, I'm. Ok? You are, contraído fica your. Ops, cadê o apóstrofo? Your. His, his. She's, she's. It is, its. We are, contraído fica we're. You are, contraído, your. Igual no singular, não faz diferença, né? E they are, their. So, let's practice. I'm, your, his, she's, its, we're, your, their. That's it. Então, pratique bastante essas contrações, porque é muito comum, né? Como eu disse, é muito comum na fala. Você pode até optar por não usar quando você for falar, mas você precisa praticar, porque você vai ouvir em algum momento, né? A gente controla o que a gente fala, mas a gente não controla o que a gente vai ouvir. Então, depende da pessoa, né? Então, por isso que eu vou sempre mostrar várias opções de algo para você conseguir estudar, praticar as várias opções para quando você conversar com alguém, já que esse alguém pode ser que não respeite o seu gosto, né? Ah, não, eu não quero usar I'm, eu quero só usar I am, é mais bonito. Beleza, mas a outra pessoa pode ser que ache I'm mais bonito e não use I am. Então, você precisa praticar muito mais o seu ouvido do que a sua fala. Por isso que, quando a gente está estudando inglês, a gente fica ansioso para falar inglês e a gente acaba atropelando muita coisa. A gente precisa ouvir muito para conseguir falar bem. Então, a gente pratica mais a audição do que a fala, tá? Porque é ela que vai fazer a diferença na hora da gente falar.
E essas contrações podemos utilizar nas frases, podemos e devemos utilizar nas frases. Como que fica, então, essas frases com as contrações? Então, nós temos aqui, com contração, I am Bruna, ficaria I'm Bruna. You are a student. You're a student. John is my friend. He is my friend. With contraction, com contração, he's my friend. She is a teacher. She's a teacher. It is a pen. It's a pen. We are in the same classroom. We're in the same classroom. You are doctors. You're doctors. They are at the school. They're at the school. Então, utilizando essas contrações em qualquer frase, o que acontece com essas frases? Elas ficam mais objetivas. A gente consegue falar de forma mais rápida, já que a gente eliminou uma palavra, né? Duas palavras se tornaram uma, o som de apenas uma palavra. E aí, por isso, a fala fica mais rápida. E para que isso é importante? No inglês norte-americano, principalmente, eles querem sempre falar mais rápido, ser mais objetivo, gastar menos tempo falando algo. Então, essas contrações são muito utilizadas pelos norte-americanos por causa disso. Os britânicos já são mais formais, então eles utilizam geralmente a frase completa. Não é muito comum a gente ouvir no Reino Unido as contrações, quanto nos Estados Unidos, no Canadá um pouco, mas os Estados Unidos são os campeões, eles que gostam muito das contrações, tá? Então, no inglês norte-americano, a gente vai ouvir muito isso. No inglês britânico, nem tanto. Ok? Já que eles são mais formais e preocupam em passar uma imagem mais elegante do que falar mais rápido, ok? Mas precisamos praticar as duas formas, né? Como eu disse. Então, aqui nós temos os exemplos de frases com e sem contrações, né? E aqui os pronomes com e sem contrações também. Agora, nós vamos aprender a colocar essas frases na forma negativa. Isso aqui, tudo que a gente aprendeu é forma afirmativa, né? Eu disse quem eu sou, eu disse qual a profissão eu sou, né? Eu disse onde eu estou, enfim, são coisas verdadeiras, afirmativas. Agora vamos para negativa, forma negativa. O que a gente faz? Então, deixa eu colocar aqui para vocês lembrarem que aqui é affirmative. Então, aqui, afirmativo. Que nós vimos primeiro. Now, let's see negative form. Agora, nós vamos ver aí negative. Negativo. Oops. Deixa eu aumentar aqui, né? Oops. Então, negative for us. O que a gente faz para forma negativa? O que a gente vai fazer para colocar uma frase na negativa? A gente vai acrescentar a palavrinha não. Então, nós vamos acrescentar o not. E então, como que a gente vai utilizar isso? Então, nós vimos que eu sou ou eu estou é I am. Então, se eu não sou ou eu não estou, I am not.
Se você não é ou você não está, you are not. Se ela não é ou ela não está, não, vou colocar o he primeiro, né? Que lá em cima tá o he primeiro. He is not. Ele não é. She is not. Ela não é ou ela não está. It is not. Para ele ou ela não é ou não está, né? Se for ele ou ela aí de objeto, lugar, enfim. Então, o que a gente observa? A gente coloca o not sempre depois do verbo to be. Não é isso? Então, nas frases vão acontecer a mesma coisa. Então, no plural, we are not. Nós não somos ou nós não estamos. You are not, no plural, é igual no singular. They are not. Eles ou elas não são, ou eles ou elas não estão. Então, se eu quiser, por exemplo, falar que eu não sou a Mary. I am not Mary. I am Bruna. I'm not Mary. You are not a pilot. Você não é piloto. You are not a pilot. He is not here. Ele não está aqui. He is not here. Or John is not here. Ele não está aqui. Here, aqui. She is not at the school. She's not at the school. Ela não está na escola. It is not a dog. Não é um cachorro. Ixi, que animal será que é então, hein? It is not a dog. Não é cachorro. We are not in the same classroom. Nós não estamos na mesma sala. Oh, that's bad. Que pena. Mas isso é só um exemplo, porque nós estamos, né? Apesar de ser uma sala de aula virtual, aqui é uma sala de aula, sim. Então, we are in the same classroom. Mas para o nosso exemplo aqui ficar na negativa, we are not in the same classroom. You are not at home. Vocês não estão em casa. You are not at home. And they are not doctors. Eles não são médicos. They are not doctors. Ok? Então, basta acrescentarmos o not sempre depois aí examples. Sempre depois do verbo to be. Então, sempre que a gente quiser colocar na negativa, vamos acrescentar not, que é o que a gente viu, então, em todos esses exemplos, né? Então, vamos colocar uma outra cor aqui para representar o not pra gente. Então, colocando o not sempre depois do verbo to be, a gente tem uma frase negativa. A gente pode falar que a pessoa não é aquela, a pessoa não é aquela profissão, ela não está, a pessoa não está em determinado local. Então, basta a gente acrescentar o not, ok? Mas, nós vimos que temos contração, não vimos? A gente viu que existe a contração, que é juntar duas palavrinhas e ter o som de apenas uma. Na forma negativa, nós também temos as contrações. Então, a gente pode utilizar as contrações aqui também nas frases negativas. Como que fica? Então, nós temos aqui I am not. A gente pode utilizar I'm not.
You are not. Temos duas maneiras de contrair. Podemos utilizar you're not ou you aren't. Então, a gente pode contrair you com are, your. Ou o verbo to be are com not, fica aren't. That's it. He is not, or he isn't. Então, a forma is not, contraído, fica isn't. Mas, teacher, tem a contração do are com not, aren't. Is com not, isn't. Não tem a contração do am com not? Não tem. Então, como o am termina com M, consoante, e o not termina com N, uma outra consoante, nós não vamos ter a contração desses dois. Então, para I am not, só existe a contração I'm not. Agora, you are not, he is not, e todos os outros têm duas formas de contrair. So, she is not, she's not, or she isn't. It is not, it's not, or it isn't. Oops, trocado aqui. Isn't. We are not, we're not, or we aren't. You are not, you're not, or you aren't. Igualzinho no singular. They are not, they're not, or they aren't. That's it. Então, tirando I am not, todos os outros têm duas opções de contração, ok? Então, nas nossas frases aqui, nós podemos colocar contrações, né? Então, a gente pode colocar, vou colocar uma opção de cada aqui para a gente poder praticar. O I am not só tem uma, né? Então, I'm not Mary. You aren't a pilot. He isn't here. She's not at the school. It's not a dog. We aren't in the same classroom. We aren't. You aren't at home. You aren't. Deixa eu ver. Não, o you aren't já usei ele. Então, you're not at home. Vocês não estão em casa. They aren't doctors. Eles não são médicos. They aren't doctors. Então, para colocar na negativa, basta acrescentar a palavrinha not, mas podemos utilizar as contrações. So, let's practice all the contractions. Listen and repeat. I am not, I'm not. You are not, you're not, you aren't. He is not, he's not, he isn't. She is not, she's not, she isn't. It is not, it's not, it isn't. We are not, we're not, we aren't.
You are not. You're not. You aren't. They are not. They are not. They aren't. The examples. I am not Mary. I'm not Mary. You are not a pilot. You aren't a pilot. He is not here. He isn't here. She is not at the school. She's not at the school. It is not a dog. It's not a dog. We are not in the same classroom. We aren't in the same classroom. You are not at home. You're not at home. They are not doctors. They aren't doctors. Excellent. So, these are our sentences in affirmative and negative with the verb to be. Então, são aqui exemplos das nossas frases, como utilizar frases afirmativas e negativas com o verbo to be. Então, agora a gente já viu que serve, né? O que é o verbo to be, para que serve, como utilizar corretamente e como formar frases afirmativas e negativas. Para você praticar isso, eu deixei aqui para você baixar uma lista de occupations, ocupações ou profissões, para você conseguir treinar algumas frases. Então, faça suas próprias frases afirmativas, negativas, com as occupations, né? Qual que é a sua profissão? Qual que é a profissão dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos? Então, você pode praticar aí, fazendo as suas próprias frases com esses exemplos que eu deixei aqui para você baixar. E o guia da aula, como sempre, também fica aqui disponível para você baixar. Não esqueça, imprima, faça suas próprias anotações, guarde, faça uma pastinha para você guardar o material, para você sempre ter perto de você para revisar, para você consultar e estudar e praticar muito mais, ok? So, I see you in our next class. Te vejo na nossa próxima aula, que nós vamos continuar estudando um pouquinho mais sobre verbo to be. Olha só, nós vimos frases afirmativas e frases negativas. Tá faltando uma coisa, não tá não? Se eu quiser fazer pergunta, como que eu vou fazer? É o que a gente vai aprender na nossa próxima aula, ok? So, see you there!